Bom dia a todos. Bem-vindos de volta aqueles que vêm nos acompanhando já em alguns webinars. Eu estou aqui colocando o comando comigo para que eu possa mostrar minha tela com a apresentação para vocês. Espero que vocês já consigam ver minha tela com a apresentação. Bom, pessoal, estamos aqui em dezembro, né, o último mês do ano, o ano já se acabando aí, temos certeza que todos estão envolvidos nos preparativos de final de ano das empresas, muitas comemorações também na nossa vida pessoal, mas eu agradeço a todos por terem dedicado essa 1 hora para a gente conversar sobre esse assunto, que eu tenho certeza que ano que vem estará na pauta dos senhores, se já não está atualmente, né? Alguns de vocês já vêm nos acompanhando ao longo do ano, temos realizado um webinar por mês, a Bridge Consulting, como empresa do Grupo Módulo, e esse é o nosso último webinar, então resolvemos trazer um assunto que faça um fechamento do ano. A gente pensou no que nós poderíamos falar para fazer exatamente esse fechamento do ano. E ao longo de 2014, né, ao longo desse ano, a Bridge teve a oportunidade de interagir com diversas empresas em encontros, palestras, webinars, como próprios clientes mesmos da empresa. E nós, esse ano, aproveitamos para entender um pouco a maturidade da governança de TI nessas organizações. A gente vem percebendo ao longo dos anos nos quais nós estamos nos dedicando à consultoria nesse assunto, que realmente as empresas têm evoluído, têm amadurecido nesse assunto. E a gente então resolveu entender um pouco, com um pouco mais de detalhe, principalmente na realidade brasileira, o quanto essas empresas de fato têm evoluído, né? E aí, para fechar esse assunto, resolvemos então produzir esse webinar para passar esses resultados para vocês e provavelmente fazer uma proposta de ano que vem a gente tentar ampliar esse entendimento e ampliar essa base de respondentes, porque a gente sabe que é difícil, nós temos pouca base de dados quando se trata especificamente de Brasil, né? Sabemos que tem o Gartner, Forrester e outros institutos de pesquisa muito competentes, mas que normalmente utilizam dados mais agregados, com poucas pesquisas, apesar de existirem, mas com poucas pesquisas focadas apenas no mercado brasileiro. Então, vamos falar um pouco da nossa realidade. Eu trouxe hoje aqui também, na nossa agenda, trouxe um último tópico, a sugestão de nós fazermos uma pesquisa instantânea com a execução de 2 perguntas para que vocês possam responder e mostrar um pouco como está esse cenário de governança de TI nas empresas de vocês. E voltando um pouquinho na nossa agenda, nós vamos passar por uma breve introdução. Vamos falar especificamente da pesquisa que realizamos e os resultados com algumas observações mais pertinentes. Depois a gente vai passar um pouquinho para um assunto um pouco mais amplo, que é como a gente tem visto que as empresas estão efetivamente materializando esse assunto governança de TI nas organizações. E, por fim, como eu falei com vocês, a gente vai fazer essa pesquisa instantânea e fazer a nossa interação final com perguntas e comentários que vocês possam ter. Fiquem à vontade de fazê-lo através do chat ao final. Ao longo da apresentação, vocês podem também, como a Simone já comentou, podem ir colocando perguntas e observações no chat. A gente tem aqui a nossa equipe de Inside Sales que vai pegando essas perguntas e selecionando aquelas que foram imputadas primeiro, para que no final a gente passe por algumas. Não fiquem preocupados que sempre aquelas perguntas que a gente não consegue responder, eu deixo o meu e-mail disponível para vocês e depois a gente tem toda a oportunidade possível de interação após o webinar. Bom, vamos então ao nosso assunto principal. Bom, pessoal, vamos tratar hoje aqui de governança de TI, e esse assunto, apesar de nós estarmos verificando uma evolução sensível nas organizações com relação à materialização desses assuntos, desse assunto que é a governança de TI, a gente sabe que ainda existe dúvidas com relação ao que especificamente é governança, como eu materializo a governança em práticas dentro da minha área de TI,
e principalmente, eu acho que um conflito aí quase eterno que a gente tem, o que está focado na gestão e o que a gente delega à governança, né? Até um comentário particular, na última semana, um cliente nosso, onde nós estamos fazendo exatamente a implantação de uma área de governança de TI centralizada, a gente teve que passar algumas horas discutindo teoricamente essa diferença minuciosa entre gestão e governança. Existe aí uma fronteira bastante fluida entre esses dois termos, onde realmente a prática, o dia a dia não se diferencia muito, ou existe inclusive conflitos entre os principais autores dessa área sobre o que estaria focado em gestão e o que estaria focado em governança. Na Bridge Consulting, nós utilizamos como base principal para a definição de governança de TI esses dois autores que vocês podem ver aí na tela, que é o Peter Vail e a Jane Ross. Eles são do MIT, estão focados em pesquisa em diferentes assuntos, mas dentre eles de uma forma bastante enfatizada na governança de tecnologia da informação nas organizações ao redor do mundo. Eles são os autores de um livro que a maioria de vocês deve já ter visto ou até mesmo lido, que é o livro IT Governance, né, traduzido já para o português como Governança de TI, aquele que tem uma capinha amarela com as letras em azul. E eles fizeram, no momento da elaboração desse livro, que foi mais ou menos em 2004, eles elaboraram uma pesquisa bastante extensa com 256 organizações ao redor do mundo, entendendo o relacionamento entre os investimentos para TI e o retorno para os negócios com relação a esses investimentos. E eles trouxeram uma conclusão do ponto de vista da maturidade da governança de TI, relacionando esse retorno sobre os investimentos com relação à maturidade da governança, que diz que as empresas de melhor desempenho têm retornos sobre os investimentos em TI até 40% maiores do que as suas concorrentes. E, dentre outros motivos, eles entendem que esse sucesso, esse maior retorno sobre os investimentos de TI, aconteceram porque essas empresas top performers, que a gente pode chamar, demonstraram a implementação de práticas efetivas de governança de TI para sustentar as suas estratégias. Então, dado esse resultado que foi trazido por eles através dessa pesquisa bastante estruturada, mais ou menos em 2004, a gente vem solidificando a certeza de que realmente uma governança de TI efetiva ajuda na demonstração dos resultados sobre os investimentos em tecnologia da informação. Além de ajudar as organizações, né, uma vez que a tecnologia tem se demonstrado um fator diferencial na competitividade das empresas, ajuda essas empresas também a se destacarem nos seus próprios mercados, né? Então, dado isso, a gente se pergunta, mas o que é a governança de TI, né? Como eu implemento isso na minha empresa? Como eu implemento isso na minha área de TI? Vamos voltar um pouquinho, então, e ir lá na base do conceito, né? Eu trouxe essas definições aqui, principalmente lá do MIT, que o Vail e a Ross colocam para a governança de TI, e também a definição do IT Governance Institute, né, do ITGI, que é um dos órgãos que está por trás do COBIT, né, um dos frameworks mais reconhecidos para a governança de TI. Eu trouxe essas definições para que a gente parta dessas definições bem teóricas, depois transpasse isso para os resultados das pesquisas. Então, como que a gente investiga de alguma forma os elementos, os fragmentos de governança de TI existentes nas organizações e como isso efetivamente tem ou não trazido resultado para essas organizações. E depois, na última parte dessa minha palestra aqui de hoje, eu vou falar de questões mais práticas, né? Porque eu acho que essa definição que está no slide, trazida propositalmente por mim, ela é um pouco... Eu tenho um cliente também que ele fala, até um termo engraçado, fala: Carol, isso é muito fofo, né? São termos muito fofos, né? Fica meio bolo fofo, que ele brincava comigo. Mas como a gente passa isso, então, para a realidade?
né? Então, vamos lá, o MIT ele define governança de TI por identificar os níveis de tomada de decisão e os frameworks de responsabilidade para incentivar o comportamento desejável quanto ao uso da TI. Alguns de vocês já devem estar conseguindo fazer paralelos dessa definição com o dia a dia de vocês, né? Então, níveis de tomada de decisão, quem pode tomar decisão com relação à alocação do meu orçamento? Quem pode tomar decisões com relação a qual demanda eu vou implementar na frente de qual? Então, a prioridade das minhas ações, a prioridade dos meus projetos de TI, por exemplo. Quem tem o poder hoje dentro da sua organização de decidir o que será efetivamente construído dentro da área de tecnologia da informação? Esse é um ponto bastante importante, né? Na organização de vocês, vocês envolvem um negócio nesse tipo de decisão? Ou isso fica bastante dentro da TI com a percepção relativa que vocês possuem do que seria ou não importante para o negócio? Né? Esses aí já são alguns ganchos que a gente pode fazer com o dia a dia. Além disso, transformar isso em frameworks de responsabilidade, definição de papéis, responsabilidades, construção de matriz RACI, por exemplo, para processos, né? Frameworks de responsabilidades, a gente pode até fazer um paralelo mesmo com a construção de políticas de tecnologia da informação, políticas de segurança da informação, porque elas incentivam esse comportamento desejável quanto ao uso da TI. Como vocês querem que a sua organização se comporte frente à utilização de recursos de TI? Né? E podemos pegar ganchos assim muito, entre aspas, bobo. Né? Qualquer pessoa pode imprimir qualquer documento na sua organização? Isso, no limite, é governança de TI. Né? A utilização dos recursos de tecnologia da informação. Então, passando um pouquinho para a definição do ITGI, eles dizem que a governança assegura que as necessidades, opiniões e condições dos stakeholders são avaliadas para determinar objetivos de negócio a serem atingidos pela TI, estabelecendo direcionamento através da priorização e tomada de decisão, monitoramento de desempenho e da conformidade em relação aos objetivos determinados. Na verdade, o ITGI ele faz um desenvolvimento um pouco maior, mais detalhado do que a definição de governança do MIT, mas percebam sempre que essas definições giram em torno de elementos como opiniões, tomadas de decisão, alinhamento entre a TI e o negócio, direcionamentos, comportamentos desejados. Então, a governança, a raiz dela é essa. Né? Se a gente olhar... O próprio COBIT, ele traz aquele pentágono dele dos principais elementos da governança de TI, ele comenta a questão de agregação de valor da TI, né, valor da TI para o negócio, riscos, conformidades, papéis e responsabilidades. Então, é importante que a gente entenda que esses são os elementos-chave que compõem as práticas e aqueles fragmentos e elementos que vão fazer com que a governança de TI realmente seja implementada e materializada na organização de vocês. Ok? Então, vamos entender um pouquinho como a gente abordou os nossos entrevistados. Eles preencheram um questionário trazendo exatamente esse cenário da governança de TI nas organizações. Bom, só para eu... dizer para vocês rapidamente como essa pesquisa foi estruturada, ela contém uma base de 56 gestores de TI que responderam um questionário, principalmente localizados no Rio de Janeiro e em São Paulo, temos empresas de outros estados, e o objetivo dessa pesquisa foi o entendimento da percepção desses gestores sobre o papel da TI na organização e os principais desafios que eles têm com relação à governança e gestão também, uma vez que esses dois assuntos estão bastante interligados. Para que vocês tenham uma noção desses 56 gestores entrevistados, 65% são representantes de grandes empresas, 12% de empresas médias grandes, né, de acordo com a... Eu acho que na época a gente usou a classificação do BNDES, se eu estou enganada, enfim, isso está registrado no documento, depois a gente confirma. 11% de médias empresas e o restante aí de empresas entre pequenas, enfim.
nós fizemos basicamente 4 questionamentos. O primeiro questionamento com relação à contribuição da TI para a organização. Depois perguntamos sobre os problemas da TI nos últimos 12 meses, motivação para a implementação de uma estrutura de governança de TI e a maturidade atual dessa governança de TI nas organizações. Apenas para que os senhores saibam, essa pesquisa, ela vai gerar um relatório formal, oficial, desenvolvido com textos, inclusive, que vai ser publicado no site da Bridge. Vocês vão ter acesso, isso é público. No nosso blog, se vocês entrarem no site bridgeconsulting.com.br, nós temos um blog associado a esse site, onde semanalmente nós fazemos postagem de assuntos relacionados aos principais temas abordados pela Bridge em seus projetos. Nós já colocamos alguns gráficos e algumas observações específicas de resultados dessa pesquisa. Então, convido para que entrem lá no nosso site, no nosso blog, e possam acompanhar com mais detalhes o nosso desenvolvimento desses assuntos, ok? Então, vamos aí às perguntas e aos resultados. A primeira pergunta foi com relação à contribuição da TI para a organização. Os respondentes, eles tinham algumas afirmações, que estão aí no gráfico na esquerda, né? Então, a pessoa tinha que concordar fortemente, concordar com a afirmação, nem concordar nem discordar, discordar ou discordar fortemente, ou não ter opinião sobre a afirmação. E as afirmações que foram colocadas com relação à contribuição da TI para a organização foram: a TI dá suporte para regulamentos, normas, né, e compliance da organização, a TI possibilita rápidas mudanças para a organização, ou a TI dá suporte à estratégia do negócio, a TI atende ao negócio e investimentos em TI geram valor. E então esses respondentes deveriam responder de uma forma bastante sincera aí, eu espero que isso tenha sido feito, se eles concordam, discordam, enfim, com essas afirmações. O resultado está na tela para que vocês possam ver. Eu trouxe alguns highlights e algumas questões que eu achei mais relevantes olhando para esse resultado. Então, quando eu observei esse gráfico, surgiu na minha cabeça que hoje existe realmente, né, e juntando com um pouco do que a gente tem vivido nos nossos clientes, nas organizações pelas quais a gente passa, a gente percebe que hoje existe sim uma maior preocupação com o alinhamento estratégico entre a TI e o negócio. Muitas organizações vêm desenvolvendo o PET, né, o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação, alguns chamam de PETIC, né, com comunicação ao final, e o plano diretor, né, que são o detalhamento do plano estratégico em planos de ação para ciclos mais curtos, que guiem as ações de TI, e normalmente a gente vê que existe uma preocupação maior em fazer um alinhamento desse planejamento estratégico com os rumos da organização. Então, esse ano, a nossa empresa decidiu ampliar o market share e, para isso, a TI acredita que consegue contribuir com a implantação de um sistema de CRM, que não existe atualmente, fornecendo esse serviço para os nossos vendedores, e isso pode apoiar na ampliação das nossas vendas, tá? Dando um exemplo bastante simples. Ou então a nossa empresa irá ampliar o número de lojas que nós possuímos pelo Brasil todo, e a TI vai então estrategicamente se preparar para fazer essa abertura das lojas de forma mais dinâmica. E por aí vai. Então é tentar alinhar os objetivos do negócio, para onde o negócio está rumando, com as ações e com os objetivos de TI, né? Não adianta a gente ter uma organização, por exemplo, de varejo, que precise ser muito ágil, muito dinâmica, enquanto a TI tem objetivos que estão mais focados em burocratização, formalização, em uma estruturação mais engessada. Isso vai de encontro direto, né? Vai contra essa dinâmica aí rápida do varejo, tá? Então, o PET ele ajuda nesse sentido. Além disso, a gente pode perceber que a TI, apesar de tudo, ainda está bastante reativa ou com dificuldade de acompanhar a velocidade requerida pelo negócio. A gente percebe que no item a TI possibilita rápidas mudanças, temos uma parcela significativa de pessoas que discordam ou nem concordam nem discordam.
Então, isso traz para a gente que, apesar dessa movimentação de alinhamento estratégico, ainda existem momentos nos quais a TI, digamos, dá uma travada, né, na hora de atender o negócio. E, por fim, a gente percebe maior progresso na demonstração de valor, mas eu trago uma ressalva aqui da minha experiência de que esse ponto ainda gera desconforto para alguns CIOs. Né? A gente, chega, por exemplo, quando a Bridge chega em um cliente, que a gente conversa com o CIO, com o representante de tecnologia da informação, a gente pergunta, olha, o que hoje te cobram, né? Do que você se sente cobrado e do que você gostaria, o que você gostaria de demonstrar para o negócio, para o board, para os seus pares, que você ainda tem dificuldade. E muitas vezes eu escuto essa fala, olha, Carol, realmente para a gente é difícil eu responder quais são os projetos que estão em execução, por que esses projetos foram selecionados, qual o investimento exato que nós vamos precisar para cada um desses projetos, se existem riscos explícitos nesses projetos ou não. Então, e mesmo depois de um projeto implementado, qual é o resultado efetivo que ele trouxe para a organização? Isso realmente tem sido uma dificuldade que eu tenho percebido em várias empresas pelas quais a gente passa, e quando a gente olha pesquisas, não apenas essa que a gente fez, como outras pesquisas de mercado, a gente repara que isso ainda é uma dor dos líderes de tecnologia da informação. Ok? Bom, além disso, a segunda... Da Carolina. Oi, agora vocês me escutam? Ótimo. Pedimos desculpa, deixa eu retomar aqui a minha tela. Agora vocês conseguem ver minha tela. Vocês estão até me vendo, né? Passa o controle para mim, Simone, por favor. Vamos só pegar aqui o controle para minha tela de volta, pessoal, que com essa queda eu perdi o controle. Mas agora retomei aqui. Pronto, agora vocês veem a minha tela novamente, correto? Ótimo, vamos lá. Bom, voltando então, eu tinha começado a falar da segunda pergunta que nós fizemos no nosso questionário para os gestores de TI. Essa pergunta é referente aos problemas que eles enxergam na TI que aconteceram nos últimos 12 meses. É possível que a pessoa respondesse, era possível que a pessoa respondesse várias opções, então não necessariamente os resultados somam 100%. Mas a gente consegue, então, mais uma vez, tirar algumas questões interessantes desse gráfico que vocês podem olhar com mais detalhe na tela de vocês. Um ponto bastante relevante que eu tenho certeza que a maioria de vocês está, assim, vivendo na organização é o aumento do nível de terceirização dos serviços de TI. Ao longo de 2014, em todos os webinars que a Bridge ministrou, ou seja o Carlos Eduardo, outro palestrante
também interagiu bastante com vocês, falamos muito dessa questão, né, da tendência à terceirização que a TI vem sofrendo. O Gartner não é de hoje, não é da última década, que já coloca que a comoditização da maioria dos serviços mais de dia a dia da TI, né, a gente pode citar aí Service Desk, NOC, Data Center, são serviços que tendem a ser terceirizados. E apesar dessa forte tendência em terceirização, algo que nós não temos observado nas organizações é o consequente acompanhamento do aumento da maturidade na gestão de fornecedores. Lembrando que quando a gente fala de tomada de decisão, comportamento desejado, quando nós temos terceiros dentro do nosso ambiente, isso se torna mais complexo ainda. Então, a nossa estrutura de governança deveria ter uma maturidade maior, ter um bom relacionamento e um relacionamento profissional, organizado, dentro de um padrão de gestão e de governança bem determinado com esses terceiros. E nós realmente não estamos observando isso, que se reflete na resposta que foi dada, que mais da metade dos respondentes identificam que problemas com fornecedores são frequentes, né? Além disso, existe um aumento de custo dentro das áreas de tecnologia da informação. Isso seria ok e justificável se houvesse um consequente aumento e até maior, né, do retorno percebido dos investimentos em tecnologia da informação dentro das organizações. Porém, a gente percebe que isso não é muito a realidade, né? Então, os custos estão aumentando, como a gente viu no gráfico anterior, os CIOs ainda têm alguma dificuldade de demonstrar o valor dos investimentos de TI para a organização. Isso aumenta ainda mais a pressão sobre os CIOs, né? Faz com que eles tenham maiores responsabilidades dentro da organização como um todo e tenham sim que dar um feedback com relação a esses custos ou a esses investimentos que são feitos em TI e como isso tem ou não retornado para a organização. Provavelmente, nessa minha fala, muitos de vocês estão se identificando, falando, poxa, realmente eu tenho sofrido essa pressão aqui na minha empresa, o nosso orçamento tem realmente aumentado, a gente tem algumas dificuldades de demonstrar o retorno sobre os nossos investimentos e a organização vem com muita pressão em cima da gente, dizendo que a gente então tem que reduzir custo, que tem que melhorar Bom, e por fim, a terceira observação é que aí é o eterno desafio das áreas de tecnologia da informação, que é a implementação de sistemas, né? 57% dos respondentes continuam dizendo que essa é uma guerra eterna das áreas de tecnologia da informação. E eu acho que isso até materializa e pode agregar todos os outros problemas, né? Porque a maioria das áreas de TI vive aí 90%, 80% do seu tempo, para o usuário, né, ela se mostra através da implementação de sistemas. A gente sabe que não é só isso, mas o usuário vê muito, né? Ele está lá no front do sistema. Então, se o sistema caiu, não está funcionando, ele provavelmente culpa a TI, é claro, e se não é entregue aquele sistema conforme ele achava que deveria ter sido, a TI não consegue concretizar um projeto de implementação de sistema dentro dos requisitos mínimos. Isso tem sido um conflito bastante explícito entre a TI e o negócio. Bom, além disso, a gente passa então para a terceira pergunta, que, então, dado esse cenário, né, mostrado nas duas primeiras perguntas, chegamos às motivações, então, para a implementação de uma estrutura de governança de TI. Nós perguntamos isso para os nossos 56 entrevistados, e eles poderiam responder, dentre essas, quais as motivações que eles têm, então, ou para já ter implementado uma área de governança, ou para futuramente implementar essa área. As observações mais relevantes é que o alinhamento entre TI e negócio é o maior motivador, né? Eu acho que esse é o maior driver da governança de TI, é a questão mais explícita trazida pela governança de TI, é esse alinhamento estratégico. O compliance, ele vem como crescente importância.
dado que tanto para organizações do governo quanto para organizações privadas existe uma pressão muito grande de auditorias que trazem a necessidade das empresas adotarem boas práticas de TI. Então, a gente chega em vários clientes nossos, isso é a maioria dos casos, e a gente escuta, poxa, Carol, passou aqui uma empresa de auditoria, a gente recebeu um monte de não conformidade em vários pontos, e aí quando a gente vai observar quais são essas não conformidades, a gente vê todas as boas práticas do COBIT, do ITIL, e os gestores ficam um pouco perdidos, poxa, mas por onde eu começo? É tanta coisa, né? Qual o rumo que eu devo tomar? Isso também foram assuntos que nós discutimos aí em vários webinars ao longo do ano, e essa é realmente uma dor e vira uma motivação para implantar a governança de TI. E tem aí um outro ponto que ficou bastante evidente, que foi evitar incidentes. Né? Então a gente precisa mudar um pouco esse mindset, de sair de uma TI reativa para uma TI proativa. A governança ajuda sim nessa questão, por, digamos, segunda derivada, né, por ajudar a estruturar um pouco mais o processo de tomada de decisão, de papéis e responsabilidades dentro da área de TI, e esse é um grande motivador. Né? Poxa, eu realmente gostaria de organizar a minha área de TI porque semana passada o diretor de Londres veio aqui no nosso escritório central e ele não conseguiu realizar uma conferência com um par diretor dele lá em Londres porque a nossa infraestrutura não funcionou. Eu não ouvi apenas uma vez esse caso, já ouvi esse caso várias vezes. Isso é bastante complicado, né? Fica uma imagem de desorganização, fica uma imagem de desestruturação. E esses, então, seriam os principais motivadores para a governança. Por fim, pessoal, também foi perguntado com relação à maturidade da governança. Né? Ok, então existem aí motivações para a implementação da governança, mas quem já está com a governança mais ou menos estruturada? E foi feita essa pergunta e dada uma escala, aí essa seta vermelha indica a ordem de maturidade. Né? Na base do gráfico vocês veem as opções de pouco ou nenhuma estruturação, até o topo do gráfico, onde tem uma estruturação bastante consistente da governança de TI. A gente pode perceber que os extremos, né, ou em empresas que não acham importante, ou empresas que já estão com esse assunto muito maduro nas suas estruturas, no seu dia a dia, não existem. Né? Ninguém respondeu nesses extremos. Então, poucas empresas atingiram essa melhoria contínua. A maioria das empresas está em fase inicial de implantação de práticas de governança, né, ali nos 44%, sabendo a importância e já utilizando alguns indicadores, algumas práticas iniciais. E a gente verifica isso mais no nosso dia a dia de consultoria, que realmente existem dúvidas sobre o que seriam as reais responsabilidades e práticas de governança de TI. Eu vou implementar uma área de governança de TI, mas o que essa área vai fazer? Né? Quais vão ser as atribuições dessa área? O que é o dia a dia dessa área? Né? A gente tem feito, inclusive, alguns projetos para estruturar as áreas. Bom, Perdão. Achei que não ia botar. Bom, pessoal, então, pegando esse gancho, vamos falar um pouquinho sobre a experiência da Bridge, como a gente, então, efetivamente tem materializado esses conceitos nas organizações. Esse gráfico, quem já é um público recorrente nos nossos webinars, com certeza já viu esse gráfico que nós construímos, que fala um pouquinho do posicionamento da TI dentro da organização e como ela consegue ou não entregar serviços e gerar valor para o negócio. Né? Então, a gente percebe que nos últimos 5 anos houve realmente uma mudança no comportamento dos gestores de TI. Né? Ficou evidente a preocupação não apenas com os incêndios, que é esse primeiro quadrante aqui embaixo, né? Mas também com controles e processos estruturados. Então, há 5 anos atrás, enfim, ou até mais, a gente sabe que todas as áreas de TI preenchem esse quadrante aqui. Então, combatem incêndio muito bem. Só que combater incêndio só não permanece, não faz com que nenhuma área se mantenha viva durante muito tempo.
né? É preciso entregar mais serviços, mas serviços que gerem valor. Então, a gente tem visto que as áreas de TI têm migrado para uma maior capacidade de entrega de valor ao negócio, mas ainda de forma um pouco desestruturada, que é esse campo de batalha aqui. Percebemos que serviços commodities, como eu falei com vocês, que são as tendências à terceirização, também tem sido feito, né? As áreas de TI procuram fazer esse seu dever de casa, mas a gente já começa a ver também um pouquinho de preenchimento aqui desse quarto quadrante, que é o objetivo, que deve ser o objetivo aí da maioria das áreas de tecnologia da informação, que é uma capacidade de entregar serviços que realmente gerem valor e consigam inovar, enfim, para a organização. Isso é algo que nós temos percebido através da preocupação da implantação de algumas práticas, de métodos, de estruturas que tragam uma maior base para que a TI possa não apenas ficar combatendo incêndios e entregando só aquilo que o negócio pede de quem grita mais alto, mas sim fazer de forma estruturada a construção de serviços que vão ter um alinhamento efetivo com o negócio. Então, como isso pode se materializar, né? O que a gente tem visto a gente chama às vezes de fragmentos ou práticas de governança dentro das organizações. E aí a gente tem com certeza uma discussão tênue entre o que é gestão, o que é governança, o que é mundo mais operacional, mas algumas práticas que podem estar ligadas a uma área de governança ou atribuições de governança de TI. A realização de avaliações de maturidade com base, por exemplo, em modelos como o COBIT-5, né? Empresas estão se mobilizando para pelo menos fazer um primeiro passo e entender qual a situação atual delas e daí conseguir traçar uma trajetória mais bem estruturada, guiada nas boas práticas. Muitas empresas, como eu falei com vocês, construindo PETs, PDTIs, né? Isso é sim um instrumento de governança de TI, não só de governança, mas também de governança de TI. A estruturação de uma área mesmo de governança de TI, né? Eu até botei entre parênteses próximo assunto, que a gente pode sugerir fazer um webinar especificamente de quais são os principais processos ou as principais atribuições com mais detalhes de uma área de governança, né? Trouxe essa sugestão para vocês, de repente, para abrir aí 2015 nos nossos webinars. Além disso, criação de metodologias para gestão de projetos, gestão de portfólios, priorização de incidentes e demandas, gestão de mudanças, que está ligado lá àquele argumento de estruturação de tomadas de decisão dentro da organização, que eu falei para vocês lá no comecinho da palestra. Implantação de sistemas que facilitem as boas práticas, temos visto muitas empresas. Há 5 anos atrás a gente chegava nas organizações, dificilmente haviam empresas que tinham lá um sistema de ITSM, Pink Verified, aderente a processos ITIL que pudesse ser utilizado para facilitar a implementação dessas práticas. Eu sempre defendo a bandeira de que esses sistemas eles não são a solução, né? Eles fazem parte da solução, mas ajudam bastante, né? E, por exemplo, outro fragmento, outra prática de governança de TI que a gente vê bastante é a estruturação de comitês. Lembrando que esses comitês não podem ser só, não podem perder a credibilidade. A gente tem visto muito isso também, né? Na primeira reunião vai todo mundo, na segunda reunião já vai o substituto da metade dos representantes, na terceira reunião já vai um estagiário que vai só anotar o que aconteceu na reunião e não tem poder de decisão. Então, esse é um elemento importante, o comitê de tomada de decisão em TI, mas que deve ser bem pensado e bem estruturado para não cair no descrédito. E aí a gente trouxe aqui alguns exemplos de controles que a gente tem gerado nos nossos clientes, de controle de painéis de projeto, de indicadores de processo. Realmente as organizações têm se preocupado mais com a formalização das suas entregas, né? Bom, então o que eu queria fazer agora, pessoal, com vocês, é entender como vocês estão. Então, a gente já falou bastante da pesquisa que a gente fez, de como essas práticas podem se materializar nas empresas, que foi esse último tópico. E eu queria entender um pouquinho aí, fazer uma pesquisa rápida para a gente fazer essa interação final, de como vocês estão. São 2 pesquisas que a Simone vai colocar aí na tela para que vocês possam responder, desculpa, 2 perguntas.
Vamos dar aí um minutinho e meio para que vocês respondam. Depois o resultado já sai na tela para a gente conversar sobre. Vamos lá? Lembrando que nessa primeira pergunta vocês podem marcar quantas opções quiserem, ok? Vamos lá, pessoal. Votando aí nessa primeira pergunta. Esperar um pouquinho mais que ainda tem um pessoal aí votando. A gente faz o controle aqui ao vivo. Bom, última chance aí, últimos segundinhos para responder. Dos presentes aí já tivemos uma resposta bastante significativa. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos para a próxima pergunta. Mais um tempinho aí para vocês responderem. Como é que está o status da governança de TI na organização de vocês? Vamos lá, então. Última chance aí para votar. Pessoal, tem que ser sincero, hein? Não é o que vocês desejam, não. É o que é hoje. O que deseja, a gente pede no ano novo, se compromete para o ano que vem a gente aumentar essa maturidade aí. Vamos lá, então, pessoal. 10 segundinhos aí para a gente fechar. Ótimo, vamos lá, então. Encerrando. Agora vamos dividir aí o resultado com vocês. Isso é muito moderno para mim. Como é que funciona, Simone? A gente... Bom, vocês estão vendo aí na tela? A gente teve... Deixa eu só... Isso, vamos lá. A gente teve mais ou menos, pessoal, para as duas perguntas aí uma base de 30 e poucas respostas. Algumas pessoas não responderam, mas a gente percebe que o status da governança de TI na sua organização
legal que 18% já está estruturado e percebe benefícios com as suas práticas, isso é muito bom. De repente, se essas pessoas quiserem mostrar aí no nosso encerramento e dizer quais são essas práticas, se tem implementado algumas dessas que eu comentei, fica aí o convite. Tem muita empresa, a maioria dela com uma área responsável, né, ou profissional dedicado à governança ainda se estruturando, né? E percebemos ainda uma parcela significativa de empresas que ainda não tratam o assunto ou então têm práticas dispersas, né, que não trazem um retorno esperado, ou um retorno que possa ser visível. E essas práticas, às vezes, cada gerência faz um pouquinho da governança, mas não é algo centralizado. Isso a gente também vê bastante, né? A gente consegue acessar os resultados Bom, então, na primeira pergunta que a gente fez, percebemos que a maioria dos respondentes, também mais ou menos no mesmo número da primeira pergunta, né, da outra, na verdade, que nós vimos o resultado, não tem mecanismos voltados à governança. Algumas já acompanham alguns indicadores estratégicos de TI, né, indicadores como número de projetos implementados, questões mais estratégicas mesmo do ponto de vista do board de TI, investimento, orçamento, né, podem ser exemplos. Algumas empresas, 26%, com políticas que já direcionam alguns comportamentos desejados. A política que a gente mais vê dentro das áreas de tecnologia da informação é a política ainda de segurança da informação, até por alguns requisitos legais que trazem a necessidade do desenvolvimento dessa política. Uma parcela pouco significativa, apenas 6%, com um PET, um PDTI desenvolvido, né, esse que normalmente é um ponto de partida para a implementação de algumas práticas, e 15% das organizações com comitês de TI. Né? Então, eu acho que essas respostas aí que a gente pôde ver agora ao vivo refletem a maioria da minha fala aí ao longo da palestra. Né? As empresas têm dado maior importância a isso, mas ainda não conseguimos atingir o retorno que realmente as práticas de governança podem nos trazer. Então, eu deixo o convite agora para que vocês possam tirar dúvidas, fazer comentários. As meninas já fizeram compilação de algumas dúvidas aqui, não sei se tivemos ao longo da palestra. E eu deixo aqui esse espaço aberto aí. Vamos lá, o que temos aí de dúvidas? Bom, eu não consigo ler a pergunta toda. Foi feita conforme foi tá. a apresentação. Ela estava direcionada naquele momento que você falou sobre política de TI, lá no comecinho. Então, a gente teve ali um comentário do Henrique Cordeiro, que no caso deles foi criado recentemente um núcleo de segurança, de governança e segurança da TI, que está ligado diretamente ao CIO. Isso é uma questão legal, Henrique. Normalmente, as áreas de governança e todas as nossas práticas, estudos teóricos e aplicações práticas em nossos projetos têm nos mostrado que a área de governança de TI, assim como a segurança da informação, ela é mais bem aproveitada e traz mais valor quando ela está ligada diretamente ao CIO. Se ela estiver dentro de uma gerência, por exemplo, e existirem diferentes gerências dentro da área de TI, se isso não estiver muito bem dividido, muito bem explícito, pode trazer alguns conflitos. Tem até um cliente nosso que que eu comentei no começo do webinar, que a gente está fazendo justamente isso. A área de TI, a área de governança de TI, era dentro de uma gerência específica, só que essa gerência é uma gerência de infraestrutura, que tem seus pares na gerência de desenvolvimento de BI, e a área de governança não conseguia ter a voz necessária e nem o contato direto com o CIO para mostrar os resultados das práticas de governança. Então, nós agora estamos tirando essa área de governança dentro da gerência e colocando ela como uma assessoria. Né? E ainda o Henrique colocou que ele está estruturando, mas já possui comitê de TI, políticas, normativos, o sistema de ITSM, legal. Então, aí a sua organização
bastante já desenvolvida. Isso. A proposta de webinar, legal, Marcos, Estela, acho que está na fila mesmo para a gente falar da estruturação da área de TI. O Edilson também colocou essa observação, vamos falar sim, esse vai ser o próximo tema. Bom, a Natália perguntou que durante as consultorias, o que eu identifiquei como maior ou maiores dificuldades das empresas. Eu acho que dentre esses elementos que a gente comentou, Natália, uma das maiores dificuldades, principalmente quando a gente tem uma área de TI em diferentes gerências, é difícil a comunicação entre as partes, né? Essa questão de estrutura de tomada de decisão, de poderes, responsabilidades, sempre traz uma questão mais ligada pessoal que é muito complicada, né? Então, eu acho que a maior dificuldade, digamos assim, implementar as práticas de TI, de governança de TI, estruturar um método de gerenciamento de portfólio, estruturar um método de gestão de mudanças, implementar um sistema de ITSM, entre aspas, é fácil. Agora, fazer com que as pessoas conversem e realmente se entendam nesse nível de tomada de decisão, nesses comportamentos desejados, eu acho que é o maior desafio mesmo, tá? Bom, o Marcos está pedindo novamente os resultados. Isso, Marcos, o webinar ele foi gravado e ele vai ser enviado para vocês com o resultado das pesquisas. Então, fica tranquilo que vocês vão receber todo esse material, tá, posteriormente. Bom, a gente está... teve uma pergunta ali que eu achei só para a gente fechar, dado o tempo. O Antônio perguntou quais as iniciativas que evidenciam a governança de TI. Antônio, essa é uma pergunta que é um pouco a chave aí para várias questões que a gente conversou ao longo do webinar, mas essas práticas, essas iniciativas, eu vou citar exemplos bem práticos mesmo, tá? Estruturação de comitês de TI que discutam pautas sobre, por exemplo, prioridades de projetos, estruturação de métodos de tomada de decisão para orçamento de TI, investimentos em TI, gestão de portfólio de TI, esse processo pode ser responsabilidade da área de governança. Riscos de TI também é uma disciplina bastante relacionada à governança, então implementar métodos de gestão de riscos para TI como um todo, normalmente é uma disciplina que está bastante ligada à governança. Escritórios de projetos, tem uma linha tênue, mais uma vez, entre gestão e governança, mas algumas práticas relacionadas a escritórios de projetos de TI, como a questão de gestão de portfólio, investimentos e riscos relacionados a projetos, podem ser práticas que evidenciam governança de TI. Construção de políticas, tá? Então, eu acho que até ressalta a necessidade da gente ter essa próxima conversa, esse próximo webinar, onde nós vamos falar mais em detalhes o que essa área, o que essa responsabilidade e atribuição da governança de TI poderia abraçar para poder materializar a governança de TI em si. Ok? Bom, pessoal, até passamos um pouquinho do tema, do tempo. Eu fico disponível para vocês, podem entrar em contato até com o próprio Inside Sales, contato da Módulo ou contato da Bridge. Eu coloquei aqui o meu e-mail, está lá no começo. Não sei se volta rapidinho aí. carolina.abrantes@bridgeconsulting.com.br. Agradeço a presença de todos, eu espero realmente revê-los até o próximo webinar. Foram muito proveitosos os nossos webinars em 2014 e eu espero que sejam mais ainda em 2015, aproveitando, desejando um ótimo final de ano para vocês, com suas famílias, feliz Natal, Ano Novo e descansem um pouquinho para começar 2015 aí com a corda toda, pessoal. Obrigada, viu? Um abraço a todos. Olá, pessoal, bom dia, obrigada a todos pela presença. Como a Carolina falou, esse webinar foi gravado e estará disponível para download no site da Módulo dentro de 24 horas, assim como a apresentação que ela fez também, e contendo, é claro,
o resultado dessas pesquisas. A gente vai fazer uma compilação das perguntas que foram feitas e não teve tempo de serem respondidas aqui dentro desse nosso momento aqui. E em breve a gente vai estar enviando para vocês aí novos comunicados e a gente vai estar entrando em contato com o e-mail de vocês. Muito obrigada, um bom dia a todos e até o próximo webinar.